esse capítulo vem trazer para nós a seguinte informação, que as leis, desde o surgimento dessas leis, elas não eram iguais, né? A aplicação da lei não era igual para todos. Existiam os trabalhadores livres e os escravos e as pessoas ricas. E a lei se aplicava a cada um desses personagens aqui da história de uma maneira diferente. Para os trabalhadores livres, o Código de Hammurabi era de um jeito. Para os escravos era de outro. Para os ricos era de outro jeito. O texto também fala aqui, pessoal, da diferença entre homens e mulheres na aplicação da lei. O texto está falando aqui que os homens tinham direito à herança e as mulheres não tinham direito à herança. Ou seja, uma diferenciação entre os direitos dos homens e os direitos das mulheres. E é sobre isso que o texto vai falar de uma maneira geral. A cidadania, o exercício do poder ocorrendo de maneiras diferentes para diferentes grupos de pessoas. Olha só, pessoal. Então o texto segue falando aqui na página 64 um pouco sobre a Roma Antiga. Então o texto vem dizer para nós que lá na Roma Antiga havia uma separação entre grupos de pessoas. De um lado existiam os grandes proprietários de terras. Tudo bem? Esses grandes proprietários de terras, eles recebiam o nome de patrícios. A eles era oferecido os cargos públicos e cabia a eles decidir sobre a política, sobre o governo da cidade. Então eles tinham direitos garantidos por lei. E lá na Roma Antiga, além dos patrícios, havia também os plebeus. Quem que eram os plebeus? Artesãos, camponeses, comerciantes e trabalhadores. E o que havia de diferente entre os patrícios e os plebeus? Olha só, os plebeus não podiam se casar com os patrícios, porque esse pessoal que está desse lado aqui é que tem o poder, e esse pessoal aqui não tem o poder. Então, para que eles continuassem sem ter o poder, né, sem exercer o poder, eles não podiam se casar com os que estavam do outro lado. Eles também não participavam das decisões políticas. Então aqui, pessoal, é o que eu falei no slide anterior. A lei existir, mas ela ser aplicada de maneiras diferentes para pessoas diferentes, baseado na quantidade de riqueza que uma pessoa tinha. Percebam que os grandes proprietários de terras possuíam mais direitos, enquanto os plebeus não possuíam tantos direitos. Olha só, pessoal, o texto também fala que as mulheres e os escravos não tinham direitos nenhum. Então, mulher e escravo não têm direito. Tudo bem? Para vocês entenderem como que é a construção da história, como que surgiu a palavra cidadania e em qual contexto que ela ocorreu. Vocês percebam que nessa situação, mulheres e escravos não têm cidadania, não têm nenhum tipo de direito resguardado pela lei, ao passo que os grandes proprietários tinham muitos direitos e os plebeus, que era formado por esse grupo aqui, possuíam alguns direitos. Vamos em frente? Bom, aqui está trazendo um pouco de curiosidade, eu vou ler para vocês aqui. Olha só. Ao longo dos séculos, Roma conquistou vários povos e se transformou em um grande império. Os povos vencidos nas guerras, muitas vezes, eram escravizados e obrigados a realizar várias tarefas. E entre elas tinha de lutar entre si em arenas públicas, para a diversão da população. Então, pessoal,
Aqui é um fato sobre Roma, né? Sobre que os homens que eram capturados na guerra lutavam entre si para divertir as pessoas. E eles lutavam nesse local aqui, ó, Coliseu. É um anfiteatro construído durante o Império Romano. E eles lutavam nesse local para divertir as pessoas, e havia uma certa promessa de que ao vencer uma luta, ao vencer várias lutas, um escravo poderia reconquistar sua liberdade. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, é retratado muitas vezes em filmes. É comum assistir filmes que retratam as lutas do Coliseu. Tudo bem? Continuando nosso estudo, cidadania na antiguidade. Então nós vamos ver aqui, novamente, retomando o que eu vinha dizendo anteriormente, que a distribuição do poder, distribuição de poder e de governo, ocorria de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Então o texto está falando aqui que na cidade antiga de Atenas surgiu uma ideia nova, a ideia da democracia. O que trazia essa ideia? Origem grega, significa governo, poder do povo. Governo, o poder do povo. Então aqui é o começo da ideia da distribuição do poder e do governo para o povo, para todas as pessoas. Olha só, na democracia ateniense, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Esse regime é diferente da monarquia, em que o poder está nas mãos apenas de uma pessoa e é transferida de forma hereditária. Então o texto está trazendo aqui para a gente 3 modelos de poder, né? de governo. Está trazendo a democracia, que era a novidade que surgiu em Atenas. Temos também a oligarquia. Né? A oligarquia, a forma de governo em que um pequeno número de pessoas controla o poder. Vamos pensar, para entender a oligarquia, num grupo de fazendeiros que possuem muitas terras e dominam determinada região. E também está falando um pouquinho aqui rapidamente da monarquia, que é o sistema de governo onde existe um rei e esse rei controla tudo e o seu poder, seu reinado é passado de maneira hereditária, de filho, para neto, para bisneto, assim por diante. Então o texto está falando sobre esses 3 tipos de governo e sobre o surgimento da democracia. Olha só, em Atenas surge a ideia da democracia. Os cidadãos ou cidadãos deveriam participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Mais ou menos o que nós entendemos hoje, né? Quando vai se escolher um prefeito, você participa de uma votação para escolher o prefeito. Enfim, pessoal, a ideia da cidadania é isso, então. Participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Isso surgiu lá em Atenas. Nós vimos que em Roma era de outro jeito. Olha só, pessoal. Então, lá em Atenas, onde surgiu essa palavra democracia, governo do povo, começou a surgir a possibilidade do poder ser compartilhado, de outras pessoas exercerem o poder. Mas, como eu falei anteriormente, esses direitos não eram iguais a todos. Olha só, o que influenciava nesses direitos? Principalmente aqui o local de nascimento. Então, nasceu em Atenas e possui grande quantidade de terras. Então, esses aqui são chamados de eupátridas. Eles nascem em Atenas, possuem grandes quantidades de terras e eles podem tomar as decisões. Tudo bem? Bom, além dos eupátridas, o texto apresenta também os demiurgos. Quem são os demiurgos? São pessoas que
nasceram em Atenas e possuem pequeno comércio ou pequenas propriedades. São conhecidas como demiurgos e também possuem alguns direitos. Tudo bem? Além dos demiurgos, temos também os tetas. Quem são os tetas? São pessoas que nasceram em Atenas, mas não possuem terra e não possuem nenhum tipo de comércio. Tudo bem? Possuem alguns direitos, mas poucos. Alguns direitos porque nasceram em Atenas, mas não os mesmos direitos que os eupátridas, que são os grandes proprietários de terras. O texto também traz para nós os metecos. Olha só, tá aqui, ó, metecos. Quem são os metecos? São pessoas que não nasceram em Atenas. Elas nasceram em outras cidades. Então elas não possuem direitos. Elas não possuem o poder de participar das decisões. Ok? E o texto também fala aqui um pouco sobre as pessoas escravizadas por guerras. Então, lá em Atenas, quando havia uma guerra e um povo era conquistado, esse povo que perdeu a guerra, ele era levado como escravo. Então, havia lá em Atenas também os escravos e havia também outro tipo de escravo, que era a pessoa que acumulava muitas dívidas, não conseguia pagar suas dívidas, não conseguia honrar suas dívidas, ela perdia sua cidadania e era obrigada a servir a pessoa para quem ela estava devendo. Ela virava uma espécie de escravo, um pouquinho difícil de entender, mas basicamente é isso. Você está devendo muito para uma pessoa, não consegue pagar, então você vai virar escravo daquela pessoa, até saldar sua dívida. Tudo bem? Isso também existia lá em Atenas. Então, percebam que aí surge a lei, surge alguns direitos, mas não são os mesmos direitos para todas as pessoas. Algumas pessoas possuem mais direitos que outras. Então aqui está falando, o texto continua aqui falando sobre Atenas, e ele está dizendo que, com o passar dos anos, começou a haver muitas lutas para que se mudasse o sistema de leis, para que mais pessoas pudessem participar das decisões, para que mais pessoas tivessem acesso às leis e aos seus direitos. Então passou aí, entre 2.400 e 2.600 anos atrás, revoltas e pressões populares, para que se modificasse essas leis. E ocorreu algumas mudanças. Olha só, o conceito de democracia ganhou força. E a cidadania foi estendida a todos os homens maiores de 18 anos e filhos de pai e mãe atenienses. Entretanto, as mulheres, os escravos e as pessoas não nascidas em Atenas não eram consideradas cidadãs e estavam excluídas da participação política nas instituições daquela cidade. Então eu fiz um resuminho aqui, ó, para a gente entender melhor isso aí. Olha só, pessoal. Vamos seguir aqui o resumo. Como que era antes, ó? Haviam lá os eupátridas, eles nascem em Atenas, possuem grandes propriedades e possuem muitos direitos. Temos também o demiurgo. Nasce em Atenas, possui pouca terra ou algum comércio e possui alguns direitos. Depois temos os tetas. Nasce em Atenas, não possui terras nem comércio, possui alguns direitos. Tudo bem? Temos aqui na sequência os metecos. Não nasceram em Atenas, não possuem direitos. As mulheres. Nasceu em Atenas ou não nasceu em Atenas, não possuem direitos. De forma nenhuma, mulheres não têm direitos. E os escravos, que podiam possuir dívidas, e aí eram escravos por causa das dívidas, e os capturados em guerras, pessoas capturadas em guerras,
viravam escravos. E eles não possuíam direitos. Então, como eu disse no texto, como eu falei, passado alguns anos, pressões populares, revoltas e aumentou as reivindicações, ocorreram algumas mudanças que eu deixei aqui em vermelho. Ó. Então, continuando aqui com algumas mudanças que ocorreram através da pressão popular, nós temos aqui, ó, homens maiores de 18 anos e filhos de atenienses passaram a ter direito à cidadania, passaram a poder participar do governo, passaram a fazer parte do povo que exercia o poder, da democracia. Outra mudança, na verdade, outra coisa que não mudou, a questão das mulheres. As mulheres, sendo nascidas em Atenas ou não nascidas em Atenas, mulheres, de qualquer forma, não exerciam poder político, não tinham direitos políticos, não participavam das decisões. Então, essas são algumas mudanças que ocorreram depois de alguns anos em Atenas, que modificou um pouco a estrutura do poder, a distribuição do poder entre as pessoas. Então, algumas mudanças para vocês entenderem como que é o processo do nascimento da cidadania no mundo. Tudo bem? Pessoal, vamos lá então. O texto vem falando para nós que com o passar do tempo, a definição de cidadania foi se transformando. E a ideia nova que se tem sobre a cidadania é que a cidadania envolve a participação popular nas decisões políticas e deve garantir direitos iguais a todos os seres humanos. Então tá aqui no livro, ó, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a ideia de que a cidadania envolve a participação popular e deve garantir direitos iguais a todos os seres humanos. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que é assim nos dias de hoje? Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. E nós vimos nos estudos anteriores que, além de não ser para todos, ainda existiam leis diferentes para pessoas diferentes, para pessoas mais ricas. Então nós vamos ver o que aconteceu nesse processo de mudança. O texto está falando aqui para nós que nesse processo de mudança, né, nesse processo de alteração da cidadania para todos, muitos grupos foram marginalizados e excluídos. Nós vimos isso no vídeo anterior. Grupos de mulheres, de pessoas que não eram nascidas em Atenas. Esses grupos, essas pessoas, eles eram marginalizados e excluídos. A lei não cobria todos eles. E houve também muita pressão e resistência. Pressão no sentido de modificar as leis para que ela fosse mais abrangente, para que ela atingisse a todos, mas também houve resistência. Resistência de quem? Resistência das pessoas que estão no poder e que não queriam dividir esse poder. Então nós vamos ver isso um pouco mais adiante. O texto segue falando sobre a luta por igualdade de direitos. E ele fala que há mais ou menos 250 anos atrás, ocorreu na França um movimento que ficou conhecido como Revolução Francesa. Vamos entender o contexto da época. Nesse período, a França era governada por um rei, né? Era uma monarquia. Nós falamos sobre a monarquia no vídeo anterior. Então a França era governada por um rei, e esse rei, ele passava o poder, o governo, o controle da França de uma maneira hereditária, ou seja, de pai para filho. Então, o governo da França ficava sempre entre os filhos do rei. Filho do rei, neto do rei, bisneto do rei. Era uma transferência de poder hereditária. Nesse contexto, nesse período,
Existia também na França uma nobreza poderosa, com privilégios. Então haviam os condes, duques e príncipes. E todos eles, da nobreza, eles possuíam privilégios em relação aos outros. Primeira coisa, eles eram os donos das terras. E por serem donos da terra, eles podiam cobrar impostos de todas as pessoas que viviam naquelas terras. E esses impostos eram muito caros. Pessoal, vamos pensar o que é um imposto. Vem alguém na sua casa e bate palma e fala, ó, você tem que me dar dinheiro para ficar morando aqui. Se você não me der o dinheiro para morar aqui, você vai ter que pegar suas coisas e ir embora. É mais ou menos isso, esse entendimento. Os nobres daquela época cobravam riquezas, cobravam dinheiro para que as pessoas pudessem morar nas suas terras. E esses impostos eram muito alto, muito dinheiro, né? Riquezas, muita. Então era uma carga pesada de impostos. O que mais, pessoal? Esses nobres, né, o rei e a nobreza, eles possuíam leis diferentes. Ou seja, as leis que regiam os nobres eram diferentes das leis que regiam as pessoas que não participavam da nobreza. Quem que não participava da nobreza? Camponeses, comerciantes, artesãos, médicos, advogados e a população em geral. Os trabalhadores em geral não participavam da nobreza. Se eles não participavam da nobreza, eles não tinham terras. Se eles não tinham terras, eles tinham que morar nas terras de alguém. E por isso pagavam muitos impostos. E além de pagar muitos impostos, eles não participavam das decisões políticas. Eles não participavam do governo. Não existia democracia. O governo não era do povo. O governo era do rei e da nobreza. Bom, com o passar do tempo, esses camponeses, comerciantes, artesãos, os trabalhadores em geral, começaram a ficar insatisfeitos e organizaram uma revolução. O que foi essa revolução? Eles tiraram o rei do poder à força e cortaram a cabeça dele. E disseram, olha, a partir de agora você não é mais o rei. Nós queremos um governo popular, um governo democrático, um governo do povo. Então aqui o texto vem falando que naquela época, com a Revolução Francesa, homens e mulheres tiraram o rei e os nobres do poder. Pessoal, entendam o tiraram o rei cortaram a cabeça do rei, tiraram ele fora, mataram o rei e aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Igualdade de direitos sem considerar a posição social. Este marco, né, a retirada do rei da França, a Revolução Francesa, ficou conhecida como um marco na conquista da cidadania e influenciou outras lutas contra a escravidão. Então, pessoal, nós estudamos na primeira parte o passado da cidadania e na segunda parte o presente. Bom, para entender o presente da cidadania, nós precisamos entender a Revolução Francesa, que foi quando as pessoas se reuniram para tirar do poder o rei e os nobres e propor um documento que trouxesse os direitos do homem e do cidadão, ou seja, a igualdade de direitos sem considerar a posição social. Então esse foi um marco na história da cidadania e a cidadania começou a ganhar força, os direitos iguais, a democracia começou a ganhar força depois dessa revolução que aconteceu na França. E olha só, pessoal, aqui vai começar a falar um pouco sobre o Brasil e sobre o presente, né? Precisamos passar por esse momento histórico da França para chegar no nosso presente. No Brasil, nem todos eram considerados cidadãos. Olha só, nem todos. Quem que era considerado cidadão no Brasil? Homens maiores de 25 anos
e que tivessem determinada renda. Como assim determinada renda? Homens maiores de 25 anos que tinham determinada quantia em dinheiro, determinado salário. Então, por exemplo, vou falar ilustrando aqui. Se o homem ganhar menos do que 50 mil reais por mês, ele não pode participar de uma eleição, ele não pode votar, ele não tem os direitos iguais. Olha só como que era no Brasil. Isso aqui, pessoal, durante a monarquia, de 1822 a 1889. E aí, o tempo passou, ocorreram algumas lutas, algumas pressões, e aí teve algumas mudanças. Olha só, 1899 a 1930. O critério da renda foi eliminado. Então, para ser cidadão brasileiro e poder votar, poder escolher, poder participar da escolha política, precisava ser o quê? Precisava ser homem, alfabetizado, maior de 21 anos. Então aqui, ó, as mulheres estão de fora, certo? E aqui as mulheres estão fora também. Parte que dizia que era preciso ter uma renda foi eliminada, mas era preciso ser alfabetizado e maior de 21 anos. Olha só, nessa época, religiosos, alguns soldados, mulheres e analfabetos representavam mais de 80% da população. Ou seja, a cada 100 pessoas, somente 20 possuía a cidadania. 80 pessoas não participavam das eleições, não escolhiam os governantes, não possuíam direito de voto. Então percebam que desse período aqui para cá mudou um pouco, né? Mudou. Mas, olha só, mulheres ainda não participam. Se a pessoa é analfabeta, ela não participa. Se ela tem menos de 21 anos, não participa. Religioso não participa. Alguns soldados não participam. E aí o tempo foi passando, pressão, resistência, foi modificando novamente. Vamos ver como ficou aqui mais à frente, ó. Foi apenas em 1988, com a nova Constituição, que a cidadania foi estendida a todos os brasileiros. Então, somente em 1988 é que as mulheres passaram a ter direito a voto, os analfabetos também. E percebam, pessoal, como demorou para que mulheres e analfabetos conquistassem a cidadania. Então, é um pouquinho sobre a história do Brasil, sobre essa transição do passado da cidadania como era e no presente como é. Hoje, as mulheres votam, os analfabetos também votam. Com 18 anos, é facultativo o voto. Então, você pode votar ou não, se você quiser. E a partir dos 21, obrigatório. Se não me engano, é assim que funciona hoje. Tudo bem? É muito importante que vocês reflitam sobre esse texto. Eu gostaria que vocês estudassem, entendessem isso. A sua geração, ela já nasceu com direito a voto. Homens, mulheres, analfabetos, todos têm direitos iguais. E é importante que vocês reflitam sobre em quem votar, por que votar. Nunca troque seu voto por uma cesta básica, ou nunca venda seu voto. Exerça a sua cidadania de uma maneira consciente. Vamos valorizar esse direito ao voto e à cidadania que nós conquistamos, que nós nascemos já com esses direitos. Vamos tentar dar valor a isso, tudo bem?